Fala para quem está do seu lado assim: você nasceu para vencer, meu irmão. Aleluia, pode tomar o seu assento, glória a Deus. Só tem vencedor aqui, amém? Aliás, nós somos uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através das células que se multiplicam. Amém ou não, meus irmãos? Você pode dar mais uma vez um forte aplauso ao Senhor? Como eu falei para você, eu quero compartilhar sobre o tema: não construa sua casa do lado errado do rio. Nós vamos compartilhar a palavra baseado no livro de Números 32, a partir do verso 1. Números 32, do 1 ao 4. Anotou? Anota aí, bota no seu bloco de notas, mas vamos acompanhar aqui. Diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado. Preste atenção, querido. Está falando aqui que os filhos de Ruben e os filhos de Gade, eles tinham muito gado, muita quantidade de gado, e a terra que eles estavam era terra chamada Gileade, e a terra era um local apropriado para criar gado, criar boi, vaca, né? O verso 2 fala assim: vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Nira, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Eu não sei se você conseguiu entender aqui, compreender a intenção dos filhos de Ruben e os filhos de Gade. Eles falam assim: Moisés, nós queremos falar com o Senhor, Moisés. A terra é de gado, a terra é boa para gado, e nós temos gado, nós temos muito gado. Ou seja, eles concluíram assim: bem, a terra é de gado, nós temos muito gado, é de Deus. É de Deus. Essa aqui foi a conclusão deles. Presta atenção, querido. Hoje eu quero falar um pouco sobre decisões que nós tomamos, que afetam não somente a nossa vida, mas afeta a vida de outras pessoas também. Você sabe que nós temos aprendido aqui, desde o Encontro Kids, o que nós temos aprendido? Tudo na vida é uma questão de decisão. Fala com autoridade. Tudo na questão da vida, tudo na vida é uma questão de decisão. E toda decisão tem uma consequência. Se a decisão for uma decisão boa, a consequência será boa. Se a decisão for uma decisão ruim, a consequência será ruim. Entende, irmãos? É isso que eu quero falar com você hoje. Por quê, pastor? Porque uma decisão errada pode comprometer completamente o seu futuro, e pior, das pessoas que estão por trás de você. Olha para cá, querido. O povo peregrinou perante 40 anos no deserto, e aí quando chegou a hora de entrar, possuir a terra prometida, a palavra diz que 2,5 tribos tomaram uma decisão que afetou apenas não a vida deles, né, que era chegar até a Canaã, a terra prometida,
mas afetou a geração futura. Ou seja, afetou os seus filhos, afetou os seus netos, a geração futura. A herança, irmão, olha para cá, a herança de Deus para Israel era Canaã. A herança só começava depois que eles atravessassem o rio. Eles só poderiam tomar posse da herança depois deles cruzarem o rio Jordão. A palavra fala que na hora de cruzar o rio, 2 tribos decidiram ficar do lado errado do rio. Quantos estão entendendo o que eu estou falando agora? Essas tribos decidiram permanecer com o mesmo estilo de vida. Estavam gostando do estilo de vida que eles estavam vivendo. Bem, eles tinham uma promessa, tinha a palavra de Deus, estava rumo ao cumprimento da promessa, mas eles decidiram permanecer do jeito que eles estavam, porque o pasto era verde. Bem, ali era apropriado para eles criarem os seus gados, que eram muitos. O pasto era verdinho, então só pode ser de Deus que a gente fica aqui e o resto todo entre na promessa. Você está vendo, irmão, como que uma decisão errada pode mudar completamente o rumo da nossa história? Simplesmente decidiram não atravessar. Por quê? Não, está confortável, está tranquilo, está favorável, né? Tranquilo e favorável, não é assim que fala por aí? Tranquilo, afinal de contas o pasto é verdinho, tem bastante espaço apropriado para a gente criar. A gente tem gado, só pode ser de Deus, só pode ser da vontade. Não, o diabo não quer que eu cresça, que eu avance, porque... Como estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Pastor, que lições nós podemos tirar desse texto? É isso que eu quero conversar com você nessa noite. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te rendemos graça, te rendemos louvores. A tua palavra foi exposta e nós cremos que ela é a verdade para nós. Nós cremos, ó Deus, que ela é viva, que ela é eficaz, e nós estamos sedentos, ó Deus, sedentos pela tua palavra. Por isso, ó Deus, fala aos nossos corações, fala, Senhor, ao nosso espírito. Não permita, Pai, que nós venhamos a receber essa palavra no natural. Fala, Senhor, no nosso espírito, porque nós queremos ser ministrados, impactados, de tal maneira que nós venhamos sair daquelas portas diferentes de como nós entramos. Em nome de Jesus, que cada pessoa seja liberta, cada pessoa seja transformada pelo poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Pelo menos uma pessoa pode dizer amém? Amém. 2 ou 3 pode dizer aleluia. Aleluia. 3 ou 4 pode dizer glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite. Fala assim, para quem está do seu lado: não permita que as coisas naturais determinem suas decisões. Primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto é isso: não permita que as coisas naturais dominem suas decisões. Você sabe, irmãos, todos nós precisamos tomar decisões importantes ao longo da nossa vida. Todo momento nós estamos tomando decisões. Quando esse momento chega, existem 2 caminhos, existem 2 direções, 2 caminhos a ser trilhados, para nós seguirmos as nossas direções. Ou decidimos baseados no Espírito Santo, que nós temos falado isso constantemente, ou decidimos baseados nos nossos sentimentos, na nossa vontade, na nossa mente natural. Não existe outro caminho. Ou é pelo Espírito, ou é pela mente natural.
Na verdade, isso que eu estou falando para você é um dos pilares da nossa pregação. Nós cremos nisso, ensinamos isso, direcionamos aos irmãos seguirem essa direção. Ou seja, ou você vai ser direcionado pela árvore da vida, ou você vai ser direcionado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Você ser direcionado pela árvore da vida, você ser direcionado pelo Espírito, né? Você vai seguir as direções do Espírito. Você ser direcionado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, é você viver baseado naquilo que é certo e que é errado. Naturalmente falando, não é tão ruim assim, porque, né, se você for cada um basear na sua vontade, você vai concluir o que é bom e o que é ruim para você. Mas só que tem um problema nessa conclusão. Qual o problema? É que nem tudo que para você é certo, para mim é. Entende? Nem aquilo que é errado para mim, para você seja errado. Às vezes você faz algo que você acha que é certo, não tem problema nenhum, mas na minha conclusão é errado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é viver baseado no conhecimento da árvore do bem e do mal. Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então olha para cá, isso aqui na verdade é um dos pilares da nossa pregação, aquilo que nós cremos. Agora, quando o povo de Deus estava prestes a entrar em Canaã, a Bíblia diz que os filhos de Gades tomaram uma decisão meramente natural, meramente carnal. Por quê, pastor? Porque não era a vontade de Deus. Entende, querido? O alvo de Deus era que eles cruzassem o rio Jordão junto com as demais tribos. Ou seja, todo o povo de Deus deveria entrar na promessa. A promessa era para o povo de Deus. Entende o que eu estou falando, querido? Mas como eles tinham gado, entende? Como eles tinham, vamos dizer, muito dinheiro, e viram que do lado de cá do rio havia pastos verdejantes, verdinhos. Sabe, irmãos, quando eles olharam para aquele espaço verdinho, falei, é aqui que eu vou me dar bem. Então, baseado nessa avaliação meramente natural, eles decidiram construir casas, estabelecer as suas famílias no lado errado do rio. Entende, querido? Números 32, o verso 1, que é esse que a gente leu, ele fala assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que era um lugar de gado, ou seja, era apropriado para você criar gado, era um lugar perfeito para você criar boi. O que eles concluíram? É de Deus. É de Deus, só pode ser de Deus. Olha para cá, querido. A pessoa, ela olha, vê uma situação dessa, ela fala: não, Deus abriu uma porta para mim. Essa porta só pode ser de Deus. Filhão, preste atenção, já vou começar falando um princípio espiritual para você que Deus colocou no meu coração, que eu vivi isso na capacitação. Nem toda porta que abre diante de você é de Deus. Você lembra? Como assim, pastor? Você lembra da história de Paulo e Silas? Eu fiquei impactado com essa revelação do pastor Daniel Duran na capacitação. Foi uma das capacitações que mais me marcou. Você conhece a história, Paulo e Silas. A palavra diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Os alicerces foram abalados. O que aconteceu? Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faças isso, estamos todos aqui. Poderoso, porque imagina você preso, encarcerado, você está orando a Deus, adorando ao Senhor, e de repente as cadeias se quebram, as portas se abrem. Qual é a primeira conclusão? É de Deus. Nós oramos, adoramos e as portas se abriram, vamos fugir. Primeira conclusão natural, a gente vai achar que é de Deus.
Porque afinal de contas, estou preso, eu oro, canto, adoro, as portas se abrem, Deus está abrindo para a gente meter o pé. Não é assim? Só que o pastor estava falando que, nessa ministração, que quando o carcereiro iria se matar com medo, pensando que todos os presos tinham saído, a palavra diz que Paulo grita: não façais assim, não faça isso, estamos todos aqui. E aí ele fala que se Paulo, Silas e os prisioneiros tivessem saído realmente, aquele homem iria realmente se matar, e a consequência ia ser terrível, sabe por quê? E ele falou que se isso tivesse acontecido, a igreja, muito provavelmente, de Filipe não teria sido estabelecida. Porque se você continuar lendo o texto, a palavra fala que os soldados, os carcereiros, ficaram impressionados e falaram: como que é esse negócio? A palavra fala que ele se converteu e levou toda a sua família a crer no Senhor Jesus. Entende? Então a porta se abriu, mas não era para eles passarem pela porta. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Fala para quem está do seu lado assim: olha, nem toda porta que se abre diante de você é de Deus para a sua vida. Está entendendo, querido? Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Você precisa receber isso no seu espírito, querido. Você quer um outro princípio espiritual que Deus colocou no meu coração? Não entre por nenhuma porta no meio do caminho antes que a sua promessa se cumpra. Bem, Deus tem uma palavra para mim. Eu sei para onde Deus quer me levar. Eu sei que aquilo que Deus tem para mim. Abre uma porta. Por que eu vou entrar nessa porta se não é aquilo que Deus falou comigo? Foi exatamente o que aconteceu com os filhos de Rúben e Gade. Eles estavam a um beiço de pulga. Era só atravessar o rio e tomar posse da promessa. O camarada, quando ele está fora do propósito de Deus, ele fica tão cego que era só ele atravessar, possuir. Se ele quisesse, ele botava os boizinhos dele lá, voltava, dava um mergulho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Preste atenção, querido. Nunca entre em porta antes do cumprimento da sua promessa. Aqui fica claro, irmãos, que as prioridades dos filhos de Rúben, dos filhos de Gade, era o gado. Ou seja, era aquilo que eles tinham, eram seus bens. Então, quando a mente, o coração e a vida da pessoa são carnais, as pessoas vão reagir carnalmente. Ou seja, ela vai tomar decisões carnais, serão carnais. E aí, quando a gente toma decisões carnais, diante da primeira oportunidade, vamos dizer, agradável aos nossos olhos, a gente acha que é de Deus para a nossa vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A gente vai achar que é de Deus para a nossa vida, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. Irmãos, olha só, é incrível, irmãos. Falei para você, eles estavam a um beiço de pulga de entrar na bênção, na promessa de Deus. Sabe, é incrível, mas a bênção que eles tinham recebido fez com que eles parassem de servir ao Senhor, parassem de seguir o propósito que Deus tinha para ele. Então, filhão, preste atenção, não deixe que a terra, sabe, gramadinha, verdinha, determine a vontade de Deus para você. Não permita que o pasto, o gramado, floridinho, vai determinar quem você é em Deus, ou qual propósito você vai seguir. Muitas vezes, irmãos, os cristãos permitem que, sabe, os seus arredores da vida determinem o que ele vai fazer para servir a Deus. Hoje isso é muito normal acontecer. Na verdade, hoje o que está acontecendo muito é isso. Todos os cristãos estão sendo sufocados pelos prazeres do mundo que estão determinando para onde que a gente vai. Isso é muito triste. Falta muito posicionamento da parte de nós cristãos. Então você deve saber, querido, que todo cristão, ele deve ter em mente que todo o nosso suprimento deve vir da parte de Deus. Tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você desfruta, tem que vir da parte de Deus. Sabe por quê? Porque se não for assim, você não desfruta. Eu conheço um monte assim, conheço.
movimenta até uma quantidade razoável de dinheiro, mas não desfruta de nada. Pessoas carnais. Então, querido, eu estou falando como homem de Deus para você, não se cerque de pessoas carnais. Não deixe que pessoas carnais rodeiem você. O lugar que você pode alcançar depende das pessoas que você permite que ande ao seu redor, querido. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha para cá, olha para cá. Para de conversar. Estou falando algo da parte de Deus para a sua vida. Está entendendo o que eu estou falando, querido? Eu acabei de falar, não se cerque de pessoas carnais. O lugar que você vai chegar depende dessas pessoas que você está andando. Se liga. Fala quem está do seu lado assim, se liga, meu irmão. Você sabe, Deus podia fornecer grama dos dois lados do rio, sim ou não, meus irmãos? Então, não deixe, por exemplo, que as coisas do mundo sufoquem, sabe? Sei lá, o ganho financeiro, por exemplo, determine para onde que você vai habitar, para onde você vai estabelecer a sua casa, a sua família. Sabe de uma coisa? O óbvio nem sempre é de Deus. Fala isso para quem está do seu lado. O óbvio nem sempre é de Deus. Nem sempre é da vontade de Deus. Mas qual foi o argumento aqui dessas 2,5 tribos? Não, vou ficar do lado de cá do rio. A terra é boa. Olha o que diz, irmãos, no verso 4 de Números 32. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado. E os teus servos têm gado. Eu posso conjecturar aqui e ouvir Moisés respondendo para aqueles líderes, para cada um daqueles líderes: ei, meus irmãos, companheiros, não construam as suas casas do lado de cá, não, esse lado de cá é o lado errado do rio, vamos prosseguir para a terra prometida. Eu posso ver Moisés falando isso para os seus líderes ali: ei, você está estabelecendo a sua vida no lugar errado. Ei, você está parando muito cedo. Ei, você está desistindo do propósito de Deus. Acorda, a terra de Canaã é logo ali na frente. É só atravessar. Eu posso ver Moisés falando isso para os seus líderes. E aí, eu posso também pensar, conjecturar aqui como eles responderam a Moisés. Ei, Moisés, meu líder, escuta aqui, Moisés, você não está vendo isso não? Você não está vendo isso não? A terra é de gado, olha a grama verdinha, olha o espaço que a gente tem muito gado, a gente vai avançar aqui, e nós temos, é de Deus, deve ser da vontade de Deus para a gente construir aqui os nossos lares, há pasto suficiente, há pasto suficiente para todos nós. É óbvio que Deus quer que a gente fique aqui. Moisés só pode ser de Deus. O raciocínio dele estava certo? Naturalmente falando, sim. Naturalmente, raciocinando, seria a melhor escolha. Mas espiritualmente falando, não foi a melhor escolha. Não foi a melhor opção. Qual foi aqui o erro que eles estavam cometendo? Quem sabe? Qual foi o erro que eles estavam cometendo? O erro estava simplesmente no fato de que não era a vontade de Deus para eles. Entende? Na verdade, não era a vontade de Deus que eles parassem antes de chegar na promessa. Antes de receberem o prêmio, chegar à vitória. Entende? Então fala para quem está do seu lado assim com todo carinho: o óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Então, por uma questão de fato, pode ser apenas o oposto. Sabe? O menos óbvio pode ser a vontade de Deus. Então, dessa forma aqui, é preciso de mais fé para você se apropriar de uma palavra, de uma promessa de Deus.
Então, se você seguir o óbvio, você poderá ficar aquém daquilo que Deus planejou para a sua vida. Óbvio, são portas de atalho antes do propósito de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu posso compartilhar aqui com vocês alguns exemplos na Bíblia de como isso acontece, de como isso aconteceu. Eu posso citar você Elimeleque e Noemi. A palavra de Deus diz que eles moravam em Belém, onde havia fome. Você sabe, Belém significa casa do pão. O nome, o significado de Belém é esse, casa do pão. A palavra diz que ali em Belém havia fome. Então, Elimeleque, ele mudou com a família para Moabe. Parecia bem óbvio, né? Que eles deveriam deixar Belém, que significa casa de pão, casa do pão. Todavia, irmãos, quando eles chegaram lá, não demorou muito tempo, o que aconteceu? Elimeleque morreu. Morreu Elimeleque e seus 2 filhos, e Noemi ficou só. Entende? Olha para cá, mais um princípio espiritual aqui para as nossas vidas. Nunca saia do propósito de Deus por medo de morrer. Sabe por quê? Porque é melhor você morrer debaixo do propósito de Deus do que você morrer fora dele. Sabe o que aconteceu nessa história aqui? Noemi voltou para casa sem marido e sem seus 2 filhos. Então, o óbvio agora já não era tão atraente assim. Estavam morando na casa do pão, e por um período de fome eles decidiram, não, o óbvio é a gente sair. Eles saíram do propósito, morreu marido e filho, e ela voltou para a vontade de Deus, debaixo do propósito. Você quer ver outro também? Abraão e Ló. Você conhece a história. Chegou um momento em que Abraão e Ló se separaram. A palavra fala que Abraão chega diante de Ló e fala assim: pode escolher para onde você quer ir, escolha. A palavra fala assim: a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Você quer mais um princípio espiritual que Deus colocou no meu coração? Escuta aqui, receba no teu espírito. Quem tem a promessa não está preocupado com aquilo que ele está vendo. Quem está no propósito de Deus não se preocupa com as circunstâncias que o cercam. Abraão, ele fala, pode escolher onde você quer ir. Só que é o seguinte, para onde você escolher, eu vou para o lado ao contrário, eu vou para o lado oposto. O que Ló falou? Quem sabe? O que Ló falou? É de Deus! É de Deus! A palavra fala que Ló olhou as planícies bem regadas do rio Jordão, verdinho, sabe, bonita, uma planície assim, perfeita. O que ele falou? É de Deus. Aí, meu irmão, preste atenção. Muitas pessoas falam assim, né? As pessoas falam errado, né? E agora parece que falar errado é moda, é bonito, né? É nós vai. Falou com nós. E aí eu vou botar essa palavra aqui atualmente, né? Ló deve ter falado assim: é de Deus, vou se dar bem. Vou se dar bem. Só que quando ele falou isso, ele está falando que ia abençoar outro, sim ou não? Vou se dar, eu estou falando, vou dar para você. Claro que ele não falou assim, eu estou conjecturando, foi porque, sabe, foi algo que Deus colocou no meu coração. A palavra fala que ele se estabeleceu ali, ele criou sua família, sabe, nas luzes brilhantes de Sodoma, porque era uma coisa que era óbvio para ele. Então preste atenção, querido. Deus coloca algo no meu coração agora. Quando você se apropria da palavra erradamente, quem vai ser abençoado é o outro. O amém é fraco, né?
Por quê? Você está falando vai se dar bem? Nunca mais fala vou se dar bem. Porque quando você fala assim, eu vou se dar bem, você está falando que eu que vou me dar bem. Então, se você se apropriar da palavra erradamente, você vai estar abençoando a outra vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Presta atenção, querido. Presta atenção que eu estou falando para você. Eu já falei, estabeleceu ali, criou sua família, sabe, nas luzes brilhantes de Sodoma, porque essa era a coisa mais óbvia. Abraão tinha palavra, tinha promessa, por isso que ele falou assim, ó, pode escolher. E aí Ló, naturalmente, ele falou, opa, é aqui. Diga para quem está do seu lado assim, ó, o que você tem, guarda para você, receba a palavra corretamente para a sua vida. Eu já falei para você, querido, o inverso também é verdadeiro, presta atenção. O inverso também é verdadeiro. Agora aqui, nós vamos ver isso aqui na vida de Elias. Elias e a viúva de Serepta. Você conhece a história, Elias foi enviado à casa da viúva para encontrar comida. Falei isso há pouco tempo atrás agora. Quando ele chegou lá, era óbvio. Ela não tinha nada para servir, ela não tinha o suficiente nem para ela, nem para o seu filho, quanto mais agora alimentar o profeta. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ela não tinha nada nem para ela, nem para o seu filho. Mas você sabe, o óbvio não era o problema para Deus. O óbvio ali não era o problema. Eu estou falando do inverso agora. Havia ali o suficiente para Deus trabalhar. E aí Deus providenciou o suprimento tanto para Elias, quanto para a viúva, como também para o seu filho. Você conhece a história? Então, fala para alguém que está do seu lado assim, olha, o que você tem é o suficiente para Deus realizar um milagre na sua vida. Você quer um outro exemplo? A travessia do Mar Vermelho. Você conhece muita história, conhece bem essa história. Os filhos de Israel chegaram à beira do Mar Vermelho e estavam fugindo de Faraó. O que era óbvio ali, irmãos? Não havia nenhuma possibilidade, nenhuma maneira de atravessar o mar. Não havia. Na verdade, não era viável. Qual era o mais óbvio ali? O que era óbvio? Bem, nós fugimos, resistimos até aqui. Agora não tem mais para onde fugir. Qual era óbvio? Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito porque no ruim de tudo, a gente trabalhava, a gente era escravo, a gente amassava barro para fazer tijolo, a gente comia bolotas de porco, que era comida que era lançada aos porcos, mas não tem problema não, vamos voltar para lá, pelo menos lá a gente tinha o que comer. Na verdade essa foi uma das murmurações do povo de Israel. Vem cá, nós vamos chegar aqui, trouxe a gente até aqui para morrer, todo mundo afogado, lá pelo menos a gente tinha comida para comer, lá a gente tinha água para beber. Então o óbvio era você voltar, era voltar lá para Faraó, em segurança no Egito. Só que eu tenho uma coisa para falar para você, querido. O óbvio não era a vontade de Deus naquele momento para o povo de Deus. Então, filhão, presta atenção. Não deixe que o óbvio determine a vontade de Deus para a sua vida. Entende? Você conhece a história já, o que aconteceu. Da mesma forma, não era óbvio para essas 2,5 tribos, sabe, que a terra com pasto verde era perfeita. Era perfeita a vontade de Deus para ele. Eles concluíram isso, mas não era da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus. Então eu falo para você de novo, nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. O problema da pessoa natural, ela tomar decisões em função de avaliações naturais. Ela tomar decisões baseadas nas circunstâncias. Irmãos, o nosso desafio é nós sermos guiados pela árvore da vida, que o Espírito Santo de Deus seja o seu guia, guie as nossas vidas, sabe, que jamais coloquemos a nossa vontade acima da vontade de Deus.
Preste atenção, querido. A bênção de Deus na nossa vida depende da nossa capacidade de ouvir a voz do Espírito. Por quê, pastor? Porque toda vez que agimos pela mente natural, nós vamos gerar Ismael, que ele dá um jeitinho para ajudar Deus, e Ismael sempre vai ser um problema para nós. Amém, meus irmãos? Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Segundo lugar, não tome decisões que desencorajem o povo de Deus. Segunda coisa, uma coisa que muita gente ignora, olha para cá, querido, é o fato de que tem sempre alguém que se inspirando através da nossa vida. Isso acontece, é muito bom quando as nossas atitudes são atitudes corretas. Quando nós damos um bom testemunho, isso é legal. Mas quando eventualmente as nossas atitudes são ruins, nós podemos induzir outras pessoas ao erro também. Você está entendendo o que eu estou falando? Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Quando as 2,5 tribos decidiram parar do lado errado do rio, as demais tribos desanimaram também. Olha que coisa, irmão. Verso 7 ele fala assim: porque, pois desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Então a decisão dessas 2,5 tribos influenciou todo o resto da tribo, porque eles desanimaram. Na verdade, esse texto aqui é uma advertência muito séria para nós. Por quê, pastor? Porque sempre haverá alguém que o seguirá. Tem sempre alguém olhando para você, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa errada, tem sempre alguém olhando para você. Amém? Aleluia. Pais, olha para cá. Você que é pai, os seus filhos seguirão a decisão que você tomar hoje. Você está entendendo? Se você escolher errado, os seus filhos poderão ser muito afetados. Se você decidir mudar para Moabe, eles se casarão com moabitas. Se você vive sob as luzes, brilhantes de Sodoma, eles como é que fala? Eles aceitarão o estilo de vida dos sodomitas. Entende? Você percebe como a sua decisão, a nossa decisão é muito importante? Ei, pai, quando você escolhe a terra gramada, verdinho, bonitinho, confortável, tranquilo, em vez do lugar que Deus escolheu para você, você vai levar pessoas com você. Isso poderá ser desastroso demais. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero falar. Então, como homem de Deus, eu estou falando para você, cuidado, não só com suas escolhas, mas também cuidado, como por exemplo, você tem postado nas redes sociais. Cuidado com o que você comenta. Cuidado com o que você curte. Ei, cuidado com aquilo que você compartilha. Cuidado, sabe por quê? Porque quando você dá um clique ali, você está sendo visto por muitas pessoas, sabe? Sabe que as pessoas concluem, sabe que as pessoas entendem? Que você está respaldando aquela publicação ali. Ah, mas não foi eu que postei. Não, mas você curtiu, você está falando que concorda. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Essas 2,5 tribos aqui, elas tinham uma obrigação com o resto dos israelitas. Por quê, pastor? Porque o plano de Deus para todos Israel ainda não havia sido, concluído. Não tinha sido completo. E Deus esperava que eles fizessem parte de toda a nação de Israel. Querido, preste atenção, existe um outro princípio espiritual aqui, eu quero que você receba no teu espírito. Olha para cá, quando você decide relaxar na vontade de Deus, o mesmo acontece com outra pessoa que está perto de você.
Isso é um princípio. No caso aqui de Elimeleque, a sua esposa ficou viúva e sem seus 2 filhos, sem seus filhos, né? Por que a gente tem que ter cuidado, irmão? Porque normalmente as pessoas que você leva com você serão a sua família. Eu já vi assim muitas vezes: pastor, nós sentimos que Deus quer que nós mudemos de igreja. Ah, pastor, Deus falou comigo que meu tempo acabou. Ah, pastor, tem muita coisa errada. Deus falou que eu preciso sair. Você acredita, irmão, que já teve caso que um irmão me procurou e falou assim: pastor, Deus falou comigo que eu tenho que ir para outro ministério, mas assim, pastor, eu não sei e tal. Pastor, se não der certo, eu posso voltar? Meu Deus, se Deus está falando com você, você já está falando que vai dar errado. Verdade. Se não der certo, eu posso voltar? Irmão, vê se isso não é o cúmulo da naturalidade. Sabe, de uma vida baseada na carne, baseado na carne. É triste demais, irmãos. Sabe, são pessoas que são guiadas pelas circunstâncias. Elas querem ficar onde está verdinho, bonitinho, gramadinho, cortadinho, aonde o seu gado pode comer e engordar. Mas será que é da vontade de Deus? Será que é da vontade de Deus? Irmão, um rio sempre ele tem 2 lados. Se você escolher o lado errado, você pode ser surpreendido até pelo inimigo. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Então não permita que as suas decisões desencorajem os filhos de Deus. Nós, por exemplo, como líderes, nós precisamos ser cuidadosos, irmãos. Sabe por quê? Moisés falou assim para eles: ó, cuidado, porque esse pecado pode encontrar vocês. Moisés falou isso para eles. Na verdade, isso aqui não era uma maldição que Moisés estava falando, mas na verdade isso aqui mostra a seriedade de levar os outros a ficarem desencorajados, né? De entrarem na posse da herança que Deus tinha para eles. Foi isso que aconteceu. Queridos, preste atenção, que ao contrário, eu declaro no nome de Jesus, que você seja alguém, que quando as pessoas conversarem com você, elas sejam encorajadas a servir ao Senhor, sejam encorajadas a liderar, a amar a obra, a discipular, a convidar, a participar do encontro, a trabalhar no encontro, a fazer visita, a evangelizar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu posso fazer uma pergunta de pastor para você? Sim ou não? Como seria a nossa igreja aqui, eu falar da nossa igreja, como seria a nossa igreja se todos dessem o mesmo nível de resposta que você dá hoje? Como seria? Nós seríamos uma igreja mais forte? Nós seríamos uma igreja mais saudável? Nós seríamos uma igreja mais intensa? Nunca se esqueça de uma coisa, querido, que eu vou te falar. Por menos influente que você seja, tem muita gente olhando para você e copiando as suas atitudes. Entende? Que você tenha o espírito da fé, o espírito da obediência e da dependência do Senhor. Para quê? Para não tomar decisões baseadas nas suas emoções. Sabe, que você não tome decisões baseadas naquilo que seus olhos naturais estão enxergando. Por quê? Porque tem coisas grandes para a sua vida, meu irmão. Você está um berço de pulga para você entrar na promessa. Aleluia. Que você não tome decisões baseadas naquilo que seus olhos naturais estão enxergando, meu irmão. Amém, querido? Por favor, em nome de Jesus, não seja alguém almático. Não seja alguém que pensa naturalmente. Porque se você agir dessa maneira, você pode colocar tudo a perder.
foi exatamente o que aconteceu.